Tema de nossa palestra: Espiritismo e Vegetarianismo. Expositor: Décio. Prece inicial. Obrigado, Mestre Jesus. Agradecemos por podermos estar aqui mais uma vez participando dos estudos da Tua mensagem, reforçada e esclarecida pelos Espíritos Superiores, através de Allan Kardec. Pedimos que sejamos todos envolvidos pelas Tuas vibrações de amor e dos Espíritos responsáveis por esta tarefa, de forma a podermos aproveitar ao máximo as lições que nos serão trazidas durante esta palestra virtual. Que assim possa ser, graças a Deus. Tema de nossa palestra: Palestra: Espiritismo e Vegetarianismo. Por que somos carnívoros? Segundo diversos estudiosos do assunto, os seres humanos evoluíram como carnívoros. Daí considerarem que temos o direito de viver segundo nossas predisposições dietéticas naturais. Não há como negar, a humanidade está adaptada a uma dieta que tem como principal elemento a carne, e não uma dieta predominantemente vegetal. As provas são gritantes, e como exemplo, podemos citar as populações de camponeses, carentes, que não dispõem de carne em abundância. Ora, sabemos que as populações forçadas a se alimentarem com uma dieta pobre em proteínas, mas com alto teor de carboidratos por muito tempo, acabam lamentavelmente sofrendo de problemas vários, como a cirrose hepática, a pellagra, a BBR, não é isso? Doenças tropicais que atacam as crianças, causada por insuficiência de proteínas na alimentação. E outras mais, causadas pela deficiência de proteínas. Quem é George Bernard Shaw? E a sua dieta especial, né? Um dos casos mais famosos na história do vegetarianismo foi o de George Bernard Shaw, que é citado como exemplo devido à sua vida ativa até os 90 anos, com sua dieta especial. Mas isso é apenas um lado da história. O que muitos não sabem é que uma anemia grave causada por seu vegetarianismo quase o matou em certo período. E ele só foi salvo por aceitar receber uma medicação à base de extrato de fígado. Isso, na época, causou um alvoroço, devido aos líderes do movimento vegetariano, que irados não pouparam o dramaturgo idoso dos ataques virulentos, por ter desrespeitado os princípios do vegetarianismo, esquecidos ou pouco se importando com a sobrevivência de Shaw. Kardec e a alimentação animal, ele fala, consultando os espíritos superiores, sobre o tema em pauta. Isso aí é na pergunta 723 do Livro dos Espíritos. Ele pergunta: a alimentação animal é, com relação ao homem, contrária à lei da natureza? Dada a vossa constituição física, responde os espíritos, a carne alimenta a carne, do contrário o homem perece. A lei de conservação lhe prescreve como um dever que mantenha suas forças e sua saúde, para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme o reclame a sua organização. Se a lei natural é lei de Deus, e a lei de conservação também, tentar mudar o código divino seria o mesmo que caminharmos para o abismo por vontade própria, o que seria, sem dúvida nenhuma, um suicídio. Outro ponto importante para cumprirmos com a lei de trabalho, não podemos fugir da responsabilidade de mantermos o vigor físico, né? Que dependerá da alimentação em conformidade com a nossa organização física. Os vegetais substituem a carne? Para aqueles que não estudaram o problema, isso pode ser difícil de entender. Legumes são mais baratos do que a carne.
mas o problema é equilibrar o consumo de legumes a fim de produzir, através da habilidade humana, o equilíbrio tão simplesmente oferecido por qualquer pedaço de carne. Diferentes vegetais possuem diferentes aminoácidos essenciais, mas não na combinação certa. Sem a combinação perfeita de todos os 8, nenhum deles produz o efeito necessário no aparelho digestivo humano. Isso significa que, a fim de produzir uma refeição vegetariana saudável, é necessário atingir um equilíbrio sutil baseado em conhecimentos bioquímicos, empregando a mistura certa de elementos botânicos. Isso demanda paciência e habilidade. Explica por que, nas comunidades camponesas ignorantes, uma dieta vegetal causa tantas doenças sérias. No estado atual das coisas, uma dieta vegetariana equilibrada é essencialmente um fenômeno de classe média alta. Em contrapartida, uma dieta vegetariana adotada de maneira imperfeita pelo povo continua sendo mortífera. Os espíritos superiores e alimentação animal. Então vamos agora analisar o outro lado da questão, fazendo coro com Kardec na pergunta 724 do Livro dos Espíritos, e ouvirmos o que têm a dizer os espíritos superiores. Kardec pergunta: será meritório abastecer-se o homem da alimentação animal ou de outra qualquer por expiação? Os espíritos respondem: sim, se praticar uma privação em benefício dos outros. Aos olhos de Deus, porém, só há mortificação havendo privação séria e útil. Por isso é que qualificamos de hipócritas os que apenas aparentemente se privam de alguma coisa. São raríssimas as pessoas que se privam de alguma coisa em benefício do próximo. As razões de certas pessoas não comerem carne não são realmente convincentes. As justificativas de muitos têm base em filosofias espiritualistas e também na opinião de alguns espíritos afobados, que respondem a tudo através dos médiuns, sem se importarem com a verdade. A carne não é fraca, a ciência já provou isso. Por não comer carne, não iremos ficar mais espiritualizados. A materialidade do espírito é consequente com o grau de evolução dele. Francisco de Assis, né? Todos nós conhecemos a história do Francisco de Assis. Conheci algumas pessoas que, ao lerem sobre a vida de Francisco de Assis, deixaram de comer carne, como se isso fosse deixá-las mais espiritualizadas, deixar os espíritos mais elevados. O interessante é que a moralidade, o amor ao próximo, que era praticado pelo grande missionário de Assis, é colocado em plano secundário, ou, o que é pior, é imediatamente esquecido. Os fariseus também não comiam a carne de porco e outros animais, que, segundo eles, eram impuras. Também vestiam-se de branco e lavavam as mãos, mas não lavavam a alma. Eram sepulcros caiados por fora, como dizia Jesus, e por dentro eram cheios de podridão, como falava o mestre. Por que alguns povos proíbem a carne, né? Então, voltando ainda a Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 722, ele pergunta: será racional a abstenção de certos alimentos prescrita a diversos povos? Os Espíritos respondem: permitido é ao homem alimentar-se de tudo que não lhe prejudique a saúde. Alguns legisladores de alguns países, porém, com um fim útil, entenderam de interdizer o uso de certos alimentos e, para terem maior autoridade às suas leis, apresentavam elas como emanadas de Deus. A doutrina espírita não proíbe, não. Ela orienta com o apelo que faz à razão. É uma questão de bom senso. Se a carne não me faz mal à saúde, por que devo parar de comê-la? Como é a alimentação nos mundos superiores?
né? E aí o Kardec, na questão 710, ele faz a seguinte pergunta: nos mundos de mais apurada organização, têm os seres necessidade de alimentar-se? Os espíritos respondem: tem, mas seus alimentos estão em relação com a sua natureza. Tais alimentos não seriam bastante substanciosos para os vossos estômagos grosseiros, assim como os deles não poderiam digerir os vossos alimentos. Quem leu, por exemplo, o livro Nosso Lar, deve ter lembrado que, num certo momento, é avisado ao nosso André Luiz que a alimentação seria de sucos e águas. Como diria o saudoso professor José Herculano Pires, espírita não faz vestibular para santo, ou, como diria a vovó desconfiada, este é santo de pau oco. Não é só modificar a dieta, é necessário reformar a alma. O homem hedonista, pragmático e utilitarista faz do corpo a finalidade da vida e se afoga na materialidade da vida, esquecido que a vida continua além da morte, porque o espírito é eterno. O que disse Jesus? Então, finalmente, nós vamos falar sobre uma citação de Jesus no Evangelho. O importante não é só o que entra na boca do homem, mas principalmente o que sai, disse Jesus. Há uma advertência de Desmond de Morris, publicada, que deve ser analisada por todos nós. Claramente, o movimento vegetariano, a despeito de suas boas intenções, está lutando contra a natureza, e sua luta desigual continuará até o dia distante em que os bioquímicos conseguirem, finalmente, criar uma dieta sintética completa, a partir de elementos químicos básicos, própria para ser consumida por todos nós. Então, lembramos novamente o que disse Jesus: o que entra pela boca vai para o estômago, mas o que sai pela boca vem do coração. Hoje falamos sobre um assunto muito comentado nas casas espíritas. Posso comer carne? Espero ter ajudado com um pouco de esclarecimento sobre a questão. Eu e a Ângela continuamos ao dispor de vocês para mais algum esclarecimento. Se tiver algum tema, dentro do espiritismo, lógico, que gostariam de saber, coloquem nos comentários. Por favor. Boa noite e fique com Deus. Em seguida, prece final, passe virtual. Continuem ligados ao nosso vídeo. Prece final. Amigo Jesus, encerrando mais uma etapa onde, através de um bate-papo fraterno, estamos aprendendo o que já nos deixaste há tanto tempo, mas que só agora está entrando em nossos corações. Obrigado, amigo, por estes amigos do canal que se esforçam em manter vivas nossas esperanças. Muito obrigado. Assim seja. Agradecemos sua participação em mais esta palestra virtual. Não esqueçam de colocar seus comentários e fazer sua inscrição no vídeo. Em seguida vamos oferecer o passe virtual. Fiquem ligados, pois já vai começar. Vamos nos tranquilizando, fechando os olhos, mentalizando a figura de Jesus à nossa frente. Damos início ao nosso passe na noite de hoje. Permite, Senhor, que os mensageiros de luz, todas as correntes espirituais do bem, possam auxiliar a essa pessoa à minha frente, afastando dela tudo que possa perturbá-la espiritualmente, fisicamente. Permite, Senhor, que as energias possam ser renovadas e afaste dela tudo que a perturbe. Vamos tirando tudo, limpando tudo
e agradecendo mais uma vez pelo auxílio que essa pessoa está recebendo. Vá em paz, irmão, que Deus te abençoe e ilumine o seu caminho.